Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar uma série de liderança. Para você que é líder, você que é líder de grupo, célula, você que está liderando alguma área, algum ministério da igreja, poder crescer e florescer no Senhor. Nosso material e aquilo que nós vamos estar falando está baseado num curso extraordinário que eu fiz de liderança do ILE. ILE é International Leadership Institute, ou seja, um instituto norte-americano de liderança. E é claro, eles autorizam a todos aqueles que passaram pelos regionais, pelos cursos nacionais ou internacionais para estarem ministrando esses assuntos de extrema importância para a liderança cristã. A pergunta que nós fazemos é, quais são os valores fundamentais para a liderança cristã? Como é que eu e você, nós podemos liderar de maneira mais eficaz? E com base numa pesquisa que foi feita a nível de todo o globo terrestre, de todo mundo, foi estabelecido 8 valores fundamentais, extremamente importantes para uma liderança cristã eficaz, ok? Esses valores nos dão uma base de treinamento para a liderança, e são valores fundamentais da vida cristã. Entre eles, preste atenção: intimidade com Deus, paixão pela colheita, liderança visionária, evangelização cultural relevante, multiplicação de líderes, prioridade à família, mordomia fiel e integridade. Nós vamos estar falando individualmente cada um deles, e hoje nós queremos dar um panorama geral acerca desse assunto. Primeiro, e a base sustentadora de tudo, para que tenhamos uma liderança cristã eficaz, é termos intimidade com Deus. Número 1, intimidade com Deus. Deus procura homens e mulheres consagrados que liderem a partir de um relacionamento íntimo com Ele. Qual é o fundamento bíblico para isso que estamos falando? Romanos 8,15. Romanos 8,15, a Bíblia diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Abba é uma expressão em aramaico, muito utilizada pelas criancinhas judaicas, que significa paizinho, papai. É uma expressão amorosa de chamado à paternidade, aos pais, ao pai principalmente, a figura masculina. Nós precisamos de pessoas assim, que tenham suas vidas profundas em Deus, vidas espirituais tangíveis, pujantes. A verdadeira intimidade com Deus se produz por meio de um esforço pessoal e disciplina durante um longo período de tempo com Deus, à medida em que seu relacionamento com Ele cresce e se aprofunda cada vez mais. Nós precisamos ter raízes sólidas, raízes profundas em Deus, e isso exige de nós disciplina, domínio próprio, buscar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que precisa acontecer para que eu e você possamos desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus? E é isso que nós vamos estar tratando nesse módulo acerca de intimidade com Deus. O segundo fundamento desses 8 fundamentos para a liderança cristã eficaz é paixão pela colheita. Paixão pela colheita. Deus procura homens e mulheres que compartilhem uma paixão por quem não tem Cristo, quem ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Jesus veio para buscar aquele que estava perdido, para salvar os perdidos. Está lá em Lucas 19:10. Deus deseja que todos sejam alcançados com o poder do Evangelho transformador de Jesus de Nazaré. Fundamento para isso, bíblico, Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, queridos, 2/3 do mundo ainda estão para conhecer o amor de Deus. Até que todos sejam alcançados pelo Evangelho bendito de Jesus Cristo, todo e cada cristão é desafiado a aceitar o privilégio e a responsabilidade de compartilhar a boa nova, as boas novas de salvação com as pessoas que ainda não foram transformados, com aqueles que ainda não
nasceram de novo. E uma pergunta que eu deixo para você nesse ponto número 2: de que forma você está pessoalmente engajado, envolvido com o cumprimento da grande comissão de Mateus 28, 19 a 20, que é o famoso ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai-vos todas as coisas, batizando-os, né? Será que nós temos ido, temos pregado, temos ensinado, temos batizado as pessoas, temos feito pessoas parecidas com Jesus, como nós temos sido exemplo e vida de Jesus de Nazaré? Então, o segundo ponto é paixão pela colheita. Precisamos amar as almas. Terceiro fundamento para uma liderança cristã eficaz é uma liderança visionária. Sem visão, ficaremos perdidos. Deus procura homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, com uma cosmovisão cristã, com uma visão, uma perspectiva bíblica, um propósito divino bem definido. E para isso nós precisamos receber da parte de Deus uma visão celestial, uma visão bíblica, compartilharmos essa visão, estabelecermos alvos claros daquilo que queremos, daquilo que Deus pode fazer através da nossa vida, através do corpo de Cristo, da comunidade cristã local, mobilizar os irmãos, o corpo de Cristo, para que vençam os obstáculos, a fim de alcançarmos as nações para Cristo Jesus. Qual é o fundamento bíblico para isso? Abacuque 2:2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Ou seja, precisamos ser homens e mulheres de visão. O mundo necessita de líderes, servos comprometidos com Deus, com uma visão de Deus. E é esses que estabelecem alvos, mobilizam o corpo de Cristo, superam obstáculos, a fim de atender às necessidades das pessoas que estão precisando desse evangelho salvador, e também são esses que se engajam na obra de Deus, na pregação e no ensino do evangelho de Jesus Cristo às nações. Vou deixar uma perguntinha para você: você já descobriu a visão de Deus para a sua vida? Descreva num papel a visão que Deus tem compartilhado ao teu coração. Geralmente a visão está atrelada a uma percepção de uma necessidade que existe aonde eu estou plantado, onde Deus me colocou. Você já descobriu a visão de Deus para a sua vida? Descreva isso. Quarto princípio para termos uma liderança cristã eficaz é a evangelização culturalmente relevante, ou seja, uma evangelização que avança através da cultura e que é relevante, eficaz, pujante, funciona, é prática, é bíblica, é relevante, funciona no dia a dia das pessoas. Deus procura homens e mulheres que vivam e compartilham o evangelho com relevância cultural, com sensibilidade pessoal e relacional e poder espiritual, para que a verdade eterna do evangelho de Jesus Cristo seja compreendida e recebida em todas as culturas do mundo. Fundamento bíblico para isso, 1 Coríntios 9:22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. O poder do evangelho de transformação de vida deve ser comunicado por palavras e obras com relevância cultural. No poder do Espírito Santo, o evangelho é igualmente relevante para todas as línguas e todas as culturas do mundo. Tanto é que em Apocalipse nós vamos ver pelo menos uma pessoa de toda tribo, língua e nação lá no lar celestial, no lugar que Deus tem preparado para nós. Então, evangelização culturalmente relevante. E uma pergunta que eu deixo para o teu coração: quais são as melhores maneiras de compartilharmos o amor de Deus com as pessoas no contexto em que você está vivendo? Quais são as melhores maneiras, as ferramentas mais eficazes para compartilharmos o amor de Deus com as pessoas no contexto em que temos vivido? A quinta verdade, o quinto princípio, fundamento para a liderança eficaz, é a multiplicação de líderes. Deus procura homens e mulheres que discipulem, treinem, mentoreiem outros líderes, que por sua vez se tornarão líderes de líderes e que treinem efetivamente outras pessoas. Fundamento bíblico, 2 Timóteo
2:2, e o que da minha parte ouvistes, diz Paulo a Timóteo, através de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e também idôneos para construir a outros. Ou seja, a liderança de excelência, ela se multiplica, ela se desenvolve em outras pessoas para liderarmos bem o povo de Deus e desenvolvermos outra geração de líderes, né? Muito triste um trabalho onde apenas o líder trabalha, o resto todo mundo fica olhando, e aí quando morre esse líder, acaba o trabalho. Nós não podemos permitir que isso aconteça. A liderança precisa se multiplicar, precisamos formar novas gerações de líderes. E uma pergunta que eu te deixo, quando falamos acerca do quinto fundamento da liderança eficaz, a multiplicação de líderes, o que você está fazendo para desenvolver a atual geração de líderes em sua esfera de ação, em sua área de influência? O que você está fazendo para desenvolver a atual geração de líderes em sua esfera de ação, em sua área de influência? Esse é o quinto princípio de liderança que nós vamos tratar. O sexto princípio é prioridade à família. Deus procura homens e mulheres que estejam convencidos de que a família é o fundamento de Deus para uma sociedade, e que façam de suas famílias a prioridade no desenvolvimento de novos líderes. Fundamento bíblico, Gênesis 1, 27, 28 e Gênesis 2, 24. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus instituiu a família humana e fornece as diretrizes, os princípios para um desenvolvimento que a torne forte e saudável. Uma igreja de famílias fortes estabelecerá uma igreja forte, uma comunidade relevante na sua sociedade. A família é o primeiro lugar em que cada pessoa deve expressar seu amor e sua liderança. Quem lidera bem a sua família se torna um grande líder na casa de Deus e nas comunidades cristãs. Então, quais são os maiores desafios e oportunidades que a sua família enfrenta agora? Pense nisso, reflita um pouco sobre isso, invista na família. Presta atenção, não importa você ter sucesso nessa vida, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Lembre-se dessa frase: nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. E por último, o sétimo princípio que nós vamos falar é mordomia fiel. Deus procura homens e mulheres que são mordomos fiéis na área de finanças, na área do tempo, na gestão, na administração do tempo, dos dons espirituais, em suas vidas pessoais, em sua liderança, com o resultado de que pessoas sejam alcançadas através do Evangelho de Jesus Cristo. Mateus 25, 23, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Líderes são responsáveis por usar os dons de Deus para alcançar o máximo de impacto positivo para o reino de Deus. Uma pergunta que eu te deixo quando falamos acerca da mordomia fiel: como é que você poderia usar suas finanças, seu tempo, seus dons espirituais de forma mais eficaz para ajudar a crescer o reino de Deus sobre a terra? Por último, integridade. Deus procura homens e mulheres de integridade que vivam uma vida santa e que sejam responsáveis perante Deus, diante do corpo de Cristo. Integridade glorifica a Deus, protege líderes de tropeços e incentiva o crescimento do corpo de Cristo, da igreja cristã. Fundamento é 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a minha fé. Deus deseja que o líder mantenha a sua integridade, termine bem a sua vida e a sua liderança. Integridade fornece autoridade moral para as nossas vidas. E te deixo uma pergunta no final: o que você deve fazer hoje para se certificar de que você irá terminar bem a sua liderança, a sua vida pessoal, sua vida familiar? O que você vai fazer hoje para terminar bem a sua vida e a sua liderança? Pense acerca desses 8 princípios tremendos que nós aprendemos: integridade, mordomia fiel, prioridade à família,
multiplicação de líderes, evangelização culturalmente relevante, liderança visionária, paixão pela colheita e intimidade com Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Seja um líder segundo o coração de Deus. Seja um homem alinhado com o céu, com os propósitos do Senhor, com uma visão celestial, sendo relevante e influente na vida das pessoas e no coração das pessoas. Lembre-se, liderança é influência. John Maxwell já dizia isso. Liderar é influenciar pessoas, elevá-los a um novo patamar, a avançar e a quebrar paradigmas. Que Deus te abençoe e derrame ricas bênçãos sobre a tua vida e sobre o teu coração.